Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Marcelino Andrade, estou ministrando o curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos 1. Esta quinta aula aborda teoremas de circuitos. Essa é a terceira parte da quinta aula e nós exploramos o teorema de Thevenin e o teorema de Norton na presente aula. Nessa oportunidade, nós vamos apresentar um importante teorema chamado Teorema de Thevenin. Ele nos permite simplificar circuitos, independentemente do tamanho, em uma representação bastante direta, formada por uma fonte de tensão e uma resistência. A ideia é a seguinte: considere que você tem aqui um circuito, um determinado circuito, que a gente pode chamar de circuito A, que está conectado a um circuito B. Circuito B. Entre esses circuitos, nós temos aqui uma corrente e um valor de tensão. O que Thevenin percebeu é que a tensão ali formada, o V de I, o V era função de uma relação linear. Era um A vezes I. Eu troco o circuito B e eu mantenho esta equação da seguinte forma, como se eu tivesse aqui a corrente, a tensão, tem um ponto específico aqui para I igual a zero, este ponto vai ser B. Para V de I igual a zero, nós vamos ter este outro ponto aqui que é menos B sobre A. E a tensão especificamente, ela se mantém dentro desta relação entre tensão e corrente. Nós já vimos algo nesta linha quando abordamos transformação de fontes. No caso específico, se a gente considera o circuito A com a representação a seguir, nós temos aqui uma fonte de tensão. Aqui nós temos uma resistência, cujo valor aqui é VOC e aqui eu vou chamar de RT. Nós conectamos este circuito no circuito B. Então é como se fosse um equivalente para o circuito A. E aqui está o circuito B. Nós, neste caso, naturalmente, temos aqui uma corrente e se estabelece naturalmente uma tensão. Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff nesse loop, nós teremos aí menos V OC. Observem que esta é a polaridade da tensão daquela resistência, mais RT vezes I, mais V igual a zero, estabelecendo que o nosso V de I, já que VOC e RT é constante, será dado por menos RTI mais menos RTI mais VOC. No caso específico, nós teremos aqui a mesma forma de onda, onde aqui nós temos V, aqui nós temos I, este ponto aqui vai ser o VOC, este ponto aqui vai ser como V de I igual a zero, logo ele será igual a VOC dividido por RT.
E aí nós temos a nossa curva que também representa uma reta. Assim, encontrar o equivalente de Thevenin corresponde em substituir um circuito que pode ser bem complexo, com várias fontes de tensão, corrente, fontes controladas e resistências, por um equivalente que apresenta somente uma fonte de tensão e uma resistência. Para que isso seja possível, nós precisamos encontrar o valor da tensão VOC, que vocês vão observar que é a tensão de circuito aberto, e da resistência de Thevenin. Então, como encontrar a tensão de circuito aberto? O nome já é autoexplicativo. Basta você colocar o seu circuito aberto, que corresponde a desconectar do circuito A, aqui está o circuito A, desconectar o circuito B, e nesses terminais surgirão, obrigatoriamente, o valor da tensão de circuito aberto. Pensando no modelo aqui apresentado, seria, no caso específico, em desconectar. Aqui nós temos uma resistência, aqui estão os terminais, e nós desconectamos o circuito B. O que acontece? Acontece o seguinte, que ao desconectar o circuito B, a tensão I é igual a zero. Logo, nesta resistência, que é a resistência de Thevenin, que fica aqui presente, e aqui nós temos o valor de VOC, a tensão na resistência de Thevenin vai ser igual a zero também, porque não vai ter corrente sobre ela. Assim, fica manifestado nos terminais A e B, que são os terminais de conexão entre o circuito A e o circuito B, que a tensão aqui presente vai ser a própria tensão da fonte ou tensão VOC. Logo, deixar o circuito aberto implica na estratégia ou na forma de determinar 50% do modelo de Thevenin, que é o nosso VOC. E como encontrar o nosso RT, que é o outro elemento e último elemento a ser encontrado, que é a resistência de Thevenin? Podemos fazer simplesmente assim. Um caminho a ser encontrado temos aqui o nosso circuito A, aqui presente, e com seus terminais A e B, terminal A, terminal B, então A minúsculo, A e B, e nós queremos encontrar o valor da resistência de Thevenin. Uma forma possível é fechar um curto-circuito aqui. Ao fechar um curto-circuito, neste ponto, A e B, nós vamos gerar, naturalmente, uma corrente de curto-circuito. Uma corrente de curto-circuito. Pensando no nosso equivalente, nós temos aqui um valor, uma fonte de tensão, temos a resistência que desejamos descobrir o valor, e os terminais. E os terminais, no caso o terminal A e o terminal B, e o nosso alvo. E aqui nós temos a nossa tensão de curto-circuito, tensão de circuito aberto. Ao fechar um curto-circuito, teremos uma corrente de curto-circuito. E o que nós sabemos dessa corrente de curto-circuito? Nós sabemos o seguinte: por este circuito, nós já podemos deduzir claramente
que o valor desta corrente de curto-circuito será igual ao valor dessa tensão, VOC, dividido por RT. Daqui já tiramos claramente que o nosso RT é igual a VOC dividido por corrente de curto-circuito. Então, se nós temos o valor da tensão de circuito aberto e o valor da corrente de curto-circuito, retirado através do curto-circuito entre os pontos A e B, nós temos condições plenas de encontrar o valor de RT. E observem que, neste ponto, esta corrente aqui é exatamente a corrente de curto-circuito, que aparece neste ponto. E por que ela é a corrente de curto-circuito? Veja que a tensão aqui é igual a zero, neste ponto de corrente. E compensação, na tensão de circuito aberto, observe que a corrente é igual a zero. Mas temos outras formas de encontrar o nosso RT. O nosso RT pode ser encontrado assim também. Considere que você tem o seu circuito A, aqui está o nosso circuito A, cujo equivalente de Thevenin estamos buscando para o circuito A. Aqui estão seus terminais. E nós podemos fazer o seguinte, aqui o terminal A e B, medir o valor desta resistência, da resistência desejada, RT, para as fontes independentes em repouso. Algo assim, por exemplo. Nós temos aqui o nosso modelo de Thevenin, que tem a sua resistência de Thevenin aqui presente, entre os terminais A e B. E nós estamos buscando o valor dessa resistência. O que nós precisamos fazer? Precisamos encontrar o valor da resistência de Thevenin. Se a gente colocar esta fonte em repouso, no caso específico de colocar uma fonte de tensão em repouso, é fazer com que sua tensão passe a ser zero, nós teremos um curto-circuito neste ponto, e o valor da resistência vista por aqui será o próprio valor de RT. Se o nosso circuito só tem resistências, esse procedimento pode ser adotado com uma certa facilidade, já que nós vamos fazer agora associações sérias e paralelas e conseguimos chegar no valor final. Porém, se ela tem outros elementos, como por exemplo fontes de tensão ou fontes de corrente que são dependentes, isso já pode gerar uma certa dificuldade. E um outro método consiste em colocar um valor, uma tensão virtual aqui, fictícia, que vai gerar também uma corrente fictícia, e resolver o circuito nesta forma, com todas as fontes independentes em repouso. Se você dividir o valor de V sobre I, conseguir isolar essa expressão, V sobre I, você terá a resistência equivalente de Thevenin. Portanto, temos aqui um circuito A, complexo, independente da quantidade de componentes, conectados a um circuito B, que também pode ser complexo bastante. O nosso circuito A, aqui está, ele pode ter resistências, fontes de tensão, fontes de corrente, fontes dependentes e independentes,
conectados no ponto A e B a um circuito B, aonde, por meio da técnica de Thevenin, nós conseguimos substituir o circuito A por um equivalente muito simples que o representa integralmente como componente, como circuito. Para o circuito B, ele não vai ser perceptível a mudança, já que o comportamento do circuito como toda parte em qualquer ponto no circuito B terá exatamente o mesmo padrão, o mesmo formato que teria utilizando um circuito não equivalente. Então aqui está o circuito B e aqui estão os pontos A e B. O circuito B não percebe diferença entre usar o equivalente de Thevenin ou utilizar o circuito B na sua forma, o circuito A na sua forma não simplificada. Porém, para nós, a título de solução de problema, isso pode ser um avanço bastante significativo. Vamos aplicar o teorema de Thevenin no problema em questão. No caso específico, o que nós vamos buscar efetivamente é substituir este circuito aí apresentado pelo seu equivalente. E qual seria o seu equivalente? O equivalente de Thevenin, que tem a seguinte representação: uma fonte de tensão com o valor VOC, que é o valor de circuito aberto desse circuito, conectado a um resistor, que é o resistor RT, que tem o valor da resistência vista aqui, esta resistência, com as fontes em repouso, com o valor RT com as fontes em repouso. Para fazer isso, precisamos aplicar o método, algum método de resolução de circuito. Qual método nós vamos aplicar? Aí depende. Nós já temos muitos métodos diferentes. Neste momento, então, nós podemos aplicar inúmeras formas diferentes de buscar esta solução. Vamos desenhar o circuito aqui. Aqui nós temos uma fonte de tensão que está conectada a uma resistência que, por sua vez, neste ponto intermediário, tem uma fonte de corrente que se conecta a este ponto em questão. E o nosso objetivo é descobrir o equivalente de Thevenin deste circuito. Para isso, nós vamos precisar descobrir algumas informações, que é o valor da tensão de circuito aberto e o valor da resistência de Thevenin. Neste ponto aqui nós temos 120 volts, aqui nós temos 2 amperes, esta é uma resistência de 50 ohms e esta é uma resistência de 200 ohms. O que nós precisamos encontrar? O valor da tensão neste ponto aqui, que é a tensão desse circuito aberto. Que método nós vamos utilizar? Nós podemos utilizar análise de Meyle, análise de nós, puramente as leis de Kirchhoff. Se a gente utilizar transformação de fontes, nós já vamos chegar nesse circuito diretamente, aí fica sem graça, porque eu posso ir transformando essas fontes aqui, eu creio que a gente chega. Podemos utilizar superposição, aplicar somente, coloca em repouso a fonte de corrente e resolva esse, buscando essa tensão. Coloca em repouso a fonte de tensão e usa a fonte de corrente ativa, buscando essa tensão e soma as duas. Não falta formas diferentes agora de a gente poder calcular esses valores. Mas vamos calcular o valor de VOC aplicando a análise nodal. Bom que a gente se lembra da análise nodal. O que nós temos aqui? Nós temos um nozinho aqui,
que vai ter a tensão V1, que já é dada, porque nós temos a fonte de 125 volts aqui. Nós temos este outro nó, que vai nos dar a tensão V2, que é, na verdade, toda esta região é o nó V2. Consequentemente, se a gente encontra o valor de V2, o valor da tensão de potencial deste nó, nós já encontramos o valor de circuito aberto, por isso ser exatamente o mesmo potencial. Sendo assim, vamos encontrar o valor de V2 do nó 2, que é a nossa tensão de circuito aberto, aplicando análise nodal. Na análise nodal, nós temos que o somatório das tensões nos nós, das correntes nos nós, é igual a zero. Então, estou estabelecendo essas orientações aqui de corrente. Se esta orientação for estabelecida, nós sabemos que aqui a tensão está nessa orientação. E agora eu creio que temos tudo para aplicar a análise nodal com o objetivo de encontrar o valor da tensão de circuito aberto. Então vamos, análise nodal. Análise nodal. Para a tensão V1, no nó 1, não tem nada a ser feito, a não ser colocar que V1 é igual a 125 volts, já que foi dado. Para o nó 2, nós podemos dizer que as correntes que chegam são iguais às correntes que saem. No caso, só chega uma, que é esta corrente que vem passar pelo resistor de 50 ohms. Essa corrente tem qual valor? Tem o valor de V1 menos V2 sobre 50. No caso, 125 menos V2, que é a tensão que me interessa, dividido por 50 ohms, vai ser igual a 2, que é quem está saindo deste nó, mais a tensão que passa no nosso resistor de 200 ohms, que no caso específico é V2 sobre 200. Se a gente multiplica aqui tudo por 200, nós vamos ter o quê? 200 vezes 50 dividido por 50 é 4 vezes 125. Vai dar 500. 500 menos 4V2 vai ser igual a 2 vezes 200, 400. 400 mais V2. Dando continuidade, nós teremos aqui que 5V2 de um lado será igual a 500 menos 400. Logo, 5V2 igual a 100. Performando V2 igual a 100 sobre 5 igual a 20 volts. Consequentemente, o nosso VO é igual a 20 volts, por ser exatamente o valor de VO2. Então, olha só, nós já encontramos um valor. Nós acabamos de encontrar o valor de circuito aberto e 50% do modelo de Thevenin para este circuito, que pode ser substituído pelo seu equivalente. Para encontrar agora a resistência de Thevenin. Para encontrar a resistência de Thevenin, podemos colocar as fontes independentes em repouso. Como é que é o nosso circuito inteiramente aqui? Nosso circuito integralmente, ele tem esse jeitão aqui. Nós temos os seguintes componentes. Temos aqui o espaço para colocar a nossa fonte de tensão, uma resistência, uma fonte de corrente e a outra resistência. Vamos colocar.
Aqui nós temos uma fonte de tensão independente de 120 volts. Temos uma resistência de 50 ohms. Temos uma fonte de corrente também independente de 2 amperes. Temos aqui uma resistência de 200 ohms. E o nosso objetivo é encontrar o valor da resistência equivalente, vista neste ponto, que é o nosso RT, naturalmente entre os pontos A e B, para as fontes independentes em repouso. Como é que eu faço para colocar uma fonte de tensão em repouso? Eu quero que o valor da tensão entre esses pontos que ela existe passe a ser zero. Então nós vamos aqui e colocamos um curto-circuito, porque assim o valor da tensão desse ponto será zero. De forma também a colocar a fonte, outra fonte independente de repouso, no caso uma fonte de corrente. O que eu faço para colocar essa fonte de corrente em repouso? Como é corrente, eu passo a assumi-la como um circuito aberto. Assim não teremos corrente neste ponto. Consequência desse procedimento, de colocar as fontes independentes em repouso, e como o circuito não tem fontes dependentes, eu posso agora simplesmente aplicar uma relação, no caso específico, paralela entre esses resistores, de forma a encontrar o valor da resistência RT. A resistência RT será igual a 50 paralelo com 200, que vai ser igual a 50 vezes 200 sobre 250. Este corta com este, vai dar 5. Isso aqui vai dar 200 dividido por 5. Logo, RT é igual a 40 ohms. 40 ohms. Se nós temos também interesse em encontrar o ISC, que é a corrente de curto-circuito, lembrando que ela é V, tensão de circuito aberto, sobre RT, nós vamos ter o valor de 20, no caso, 20 volts dividido por 40. Isso aqui vai dar meio ampere. Mas aí está, o nosso valor de resistência. O nosso valor de resistência de Thevenin tem 40 ohms. E assim concluímos o nosso modelo de Thevenin. Resumo, este circuito aqui presente, ele pode ser substituído por um circuito mais simples, como esse, porque este circuito é equivalente deste outro circuito. Desde que a gente assuma os valores de RT de 40 ohms e a tensão de circuito aberto em 20 volts. Assim como nós temos o teorema de Thevenin, que nos permite um circuito simplificado através de uma fonte de tensão e corrente, nós temos também uma simplificação chamada equivalente ou análoga, chamada teorema de Norton. Lembrando do Thevenin, o que nós temos no Thevenin? No Thevenin, nós temos o seguinte: temos aqui uma fonte de tensão conectada a uma resistência entre os terminais A e B. Aqui a resistência de Thevenin e esse é a tensão de circuito aberto. Porém, nós podemos desenvolver raciocínio similar ao que foi feito para circuitos lineares por Thevenin e encontrar um outro circuito que também leva a uma equação de reta, mas no caso específico, esse circuito possui uma fonte de corrente, que é a corrente de curto-circuito,
e a resistência de Norton entre os pontos A e B. E nós podemos lembrar lá do raciocínio de transformação de fontes, onde nós identificamos uma equivalência entre esses dois circuitos. Um que tinha uma fonte de tensão e uma resistência, e o outro que tinha uma fonte de corrente e uma resistência. O que nós estamos agora é enriquecendo esse procedimento e mostrando que esse circuito tem o nome de Thevenin, ou circuito de Thevenin, e esse é o circuito de Norton. E eles são equivalentes entre si, desde que a tensão de circuito aberto seja igual à resistência de Thevenin vezes a corrente de curto-circuito, e, naturalmente, como nós vimos em transformação de fontes, a resistência de Thevenin, ou a resistência do circuito com fonte de tensão, tem que ser igual à resistência do circuito de Norton, ou a resistência do circuito com fonte de corrente. Dito isso, vamos agora buscar aplicar o modelo de Norton neste exemplo ali apresentado. Poderia encontrar o modelo de Thevenin e aplicar transformação de fontes, que eu chegaria também no modelo de Norton. Nós vamos aplicar ele em essência. O que corresponde ao modelo de Norton? Corresponde a encontrar um circuito equivalente para este aí do exemplo, que corresponde à sua formatação a um circuito com uma fonte de corrente e uma resistência intermediária, aonde para qualquer circuito que for conectado entre os pontos A e B, nós teremos plena equivalência. Ele não vai saber se está conectado no circuito equivalente de Norton ou se estará no circuito original aí do problema. O que nós temos que encontrar é o valor de SC e o valor de Rn. Feito isso, encontramos o nosso circuito de Norton. Para encontrar ISC, o que nós podemos fazer? Não nos faltam técnicas. Agora nós temos inúmeras técnicas que permitem a gente determinar o valor desse circuito. Vamos desenhar o circuito aqui e buscar uma técnica que nos seja interessante. O que corresponde ao circuito? O circuito corresponde ao seguinte. Nós temos aqui esta formatação. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Ponto A, ponto B, A e B são os terminais aqui do nosso circuito. E nosso circuito temos o quê? Nós temos uma fonte de corrente aqui, uma resistência intermediária, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Vamos colocar todas no circuito. Aqui nós temos uma fonte de corrente, aqui nós temos uma resistência, aqui nós temos uma fonte de tensão, menos e mais, e aqui nós temos uma outra resistência, cujos valores são 125, 40 ohms, 2 amperes e 160 ohms. O que nós precisamos encontrar? O valor de curto-circuito. Logo, temos que aplicar um curto-circuito aqui nesse terminal, aqui neste terminal, e determinar o valor de curto-circuito, que é o valor dessa corrente ISC. Com eles em mãos, nós já temos 50% do modelo de Norton. E como aplicar? Aí depende da técnica que a gente vai utilizar. Podemos utilizar análise nodal, análise de malhas, lei de Kirchhoff, transformação de fontes, já vai nos levar talvez até o próprio circuito de Norton. Vamos aplicar aqui análise de malhas. Já que nós aplicamos ETV na análise nodal, vamos aqui diversificar um pouco.
que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Na hora que nós fechamos esse curto-circuito entre o ponto A e B, este componente ele não passa mais corrente sobre ele. Então ele está morto, esse resistor. Eu posso retirar ele do circuito, que ele não existe. Fazendo isso, nós podemos observar o seguinte, que nós temos aí duas malhas que podem ser exploradas. Esta primeira malha, com a corrente que eu vou chamar corrente I1, e nós temos aqui uma segunda malha, que é a malha da corrente I2. Aplicando a análise de malhas nessas duas malhas, nós temos para I1. Para I1 não há nada a ser feito, já que nós temos essa fonte de corrente isolada no bracinho. Logo, a corrente I1 é exatamente igual a menos 2 amperes. Isso já está dado. Para a corrente I2, para a malha I2, para a malha I2, para a corrente da malha I2, aí nós podemos circular essa malha como menos 125, que é aqui, essa fonte de tensão. Aqui não tem nada, e agora nós vamos passar pelo resistor de 40 ohms. O que nós temos no resistor de 40 ohms? Assumindo esta polaridade, nós vamos ter neste resistor de 40 ohms a seguinte representação, menos, porque está entrando pelo polo negativo, menos I1 menos I2 vezes 40 igual a zero. Desenvolvendo um pouquinho mais, nós podemos colocar o I1 tem valor de menos 2. Então, menos 2, menos I2, que é o valor da corrente que nós estamos procurando, que é exatamente a corrente de curto-circuito, porque ela está isolada no bracinho que passa do curto-circuito, vai ser igual a... Na verdade, eu posso colocar menos, vai ser igual a 125 dividido por 40. Daqui, nós podemos tirar que o nosso I2 menos I2 é igual a menos 100, é igual a 2 menos 125 sobre 40 mais 2. Consequência disso, que I2 vai ser igual a 3, dividindo aqui 125 por 40, eu já fiz aqui previamente, vai ser igual a 3,125 menos 2, performando 1 e 2 igual a 1,125 ampere. Como I2 é igual a ISC, ele fica igual a 1,125 ampere. Assim, nós temos 50% dos valores do modelo de Norton levantados, 1,125 ampere. Para encontrar o próximo, o que nós podemos fazer? Temos que encontrar agora o valor de Rn. Desenhando novamente o circuito, nós temos o seguinte. Aqui estão os pontos A, aqui estão o ponto B, e nós temos os seguintes componentes desse circuito. Temos aqui uma fonte de corrente, uma resistência, uma fonte de tensão e outra resistência. Essa fonte de corrente tem valor de 2 amperes, essa resistência de 40 ohms, esta fonte de tensão 125, esta outra resistência 160.
E nós precisamos saber a resistência, saber o valor da resistência vista nesta saída com as fontes em repouso. Fontes em repouso. Para colocar essas fontes em repouso, nós temos o seguinte protocolo. Uma fonte de corrente em repouso é colocá-la em uma situação onde a corrente nessa fonte passa a ser zero. Logo, é um circuito aberto. E uma fonte de tensão em repouso é colocá-la em uma determinada condição aonde o valor dessa tensão será zero. Logo, nós substituímos a fonte de tensão por um curto-circuito. Assim, agora temos condições de encontrar o valor da resistência de Thevenin, que é dada pelo paralelo entre 40 em paralelo com 160. Isso vai nos dar 40 vezes 160 dividido por 200. Cortamos aqui esse zero, este outro zero, este com este, vai dar 2. Logo, a nossa resistência de Norton é 2 vezes 16, 32 ohms. E aí nós temos agora o valor da resistência de Norton, que é o segundo elemento, e está completo o modelo. No caso específico, o que nós temos? A possibilidade de substituir este circuito por este, que é muito mais simples, já que este é equivalente a este outro. Agora, o que nós temos neste exemplo? Nós temos aí que encontrar o equivalente de Thevenin para um circuito em questão que apresenta uma fonte de corrente dependente. Ou seja, o que nós temos que determinar aqui? Nós temos que encontrar o circuito equivalente de Thevenin, onde nós vamos ter um valor de tensão, que é o V de circuito aberto, e um valor de resistência, que é o nosso RT. Este é o ponto A, este é o ponto B, e substituindo o circuito, este circuito, por este outro, em qualquer circuito que porventura ele venha aparecer como parte do circuito, nós temos uma equivalência, nós temos, no caso, uma simplificação. Para fazer isso, vamos aplicar os nossos conhecimentos adquiridos até o momento. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Nós temos o nosso circuito, que tem aqui uma fonte dependente, no caso é dependente de corrente, que está conectada a uma resistência, que por sua vez está conectada a uma fonte de tensão, uma outra resistência, e aqui temos uma última resistência e os terminais A e B. E nós precisamos encontrar um modelo de Thevenin. Aqui o valor é 4,5 IA, sendo que o IA é a corrente que desce neste bracinho aqui. Vamos aplicar uma simplificação por transformação em fontes para deixar esse circuito um pouquinho mais tratável para que a gente possa evoluir no sentido de buscar o nosso Thevenin. Vocês podem observar que esta parcela, independentemente de ser uma fonte dependente, ela pode ser convertida
através de uma transformação de fontes em uma fonte de tensão e uma resistência. E feita essa transformação de fontes, ela se conecta àquela outra resistência, se conecta a esta resistência intermediária, que por sua vez se conecta, nós temos a saída aí presente. Assim, nós temos agora condições de aplicar mais uma transformação, que seria somar. Como nós estamos com essas fontes em série, nós agora podemos somar essas fontes e chegar a um circuito um pouquinho mais simplificado. Vamos colocar os valores aqui. Aqui o valor é de 10 ohms e aqui o valor de 12 volts. Aqui nós temos 40 e aqui nós temos 5. Na hora que nós aplicamos essa transformação de fontes, nós temos que o valor de 10 permanece e o valor dessa fonte de tensão vai ser 10 vezes 4,5 IA. Logo agora ela vai ter o valor de 45 IA, sendo IA a corrente que desce exatamente neste bracinho aqui, que tem uma resistência de 40 ohms. Aplicando essa transformação última aqui, que é somar essas duas fontes que estão em série, agora nós chegamos a esse circuito, que é o circuito que nós vamos utilizar para buscar os nossos valores. Onde nós temos aqui um valor de tensão, temos uma resistência, que é essa resistência de 10, temos uma outra resistência aqui presente, uma resistência de 5 ohms aqui, e a saída, objetivamente. O valor dessa tensão agora aqui vai ser 45 IA mais os 12 dessa outra. Então nós temos uma fonte aqui de 12 mais 45 IA. O que nós temos mais? Essa resistência aqui tem um valor de 10, essa outra resistência tem um valor de 40 e essa tem um valor de 5 ohms. Então, nosso objetivo é encontrar o valor do modelo de Thevenin. O primeiro passo é encontrar o valor da tensão de circuito aberto. Para encontrar o valor dessa tensão de circuito aberto, podemos observar neste circuito em particular que a corrente que passa aqui é igual a zero, já que o circuito está aberto e esse resistor de 5 ohms, ele está aí conectado somente em um dos seus terminais. O outro está aberto, logo a tensão aqui é igual a zero. Nesse sentido, o IA passa aqui pelo 40 e é o mesmo IA que vai passar pelo o resistor de 10 ohms. Nós temos assim a possibilidade de traçar aqui uma malha, cuja corrente da malha é IA. E temos as polaridades aqui presentes. E sabemos, obviamente, que o nosso tensão VOC vai ser igual a 40 vezes IA. Portanto, circulando essa malha, nós vamos ter menos 12 menos 45 IA mais 10 vezes IA mais 40 vezes IA igual a zero. Menos 45 mais 40 é menos 5. Menos 5 mais 10 IA vai dar 5 IA. 5 IA é igual a 12. Daqui nós podemos tirar que o nosso IA vai ser 12 dividido por 5. 12 por 10, 1,2 por 5, 2,4 amperes. Consequentemente, o nosso VOC é igual a 40 vezes IA, o que implica que a nossa tensão de circuito aberto é 40 vezes 2,5, cujo valor é 24 vezes 4, 96 volts. E nós encontramos o valor
da tensão de Thevenin. No caso específico, o valor de 96 volts. O que nós precisamos agora determinar? O valor da resistência de Thevenin. Uma das formas de encontrar RT é você dividir a tensão de circuito aberto pela corrente de curto-circuito. Então vamos utilizar esta forma. Para utilizar essa forma, redesenhando o nosso circuito com a pequena simplificação que nós fizemos, aplicando transformação de fontes, ele tem o seguinte jeitão. Aqui nós temos uma fonte de tensão, aqui há uma resistência, aqui nós temos outra resistência e uma última resistência. Essa fonte de tensão, ela tem um valor de 12 mais 45 IA. Aqui nós temos uma resistência e aqui está o IA. Aqui nós temos uma outra resistência, no caso de 10 ohms. Uma resistência de 5 ohms aqui. E essa resistência tem valor de 40. O que nós temos mais? Para encontrar o nosso RT por essa metodologia, nós vamos precisar fechar um curto-circuito aqui. E exatamente neste ponto nós vamos encontrar o nosso ISC. Para isso, nós podemos aplicar análise nodal, já que neste problema em questão, a tensão neste ponto já é dada pelo valor da tensão desta fonte, mesmo ela sendo uma fonte controlada. A tensão neste ponto é 0. Então nós só precisamos encontrar o valor da tensão deste ponto. Que ao encontrar o valor da tensão deste ponto, eu divido por 5. Nós temos aqui o valor da corrente de curto-circuito. Com o valor da corrente de curto-circuito, encontramos o nosso RT. Nós podemos colocar mais nesse circuito, já que eu vou aplicar análise nodal aqui no V2. Temos essa corrente que chega, temos uma corrente que desce, que é o próprio IA, e temos uma corrente que vai, que é o IC, ali presente. No caso específico, o nosso IA é igual a V2 dividido por 40. Este é o valor do IA. E sabemos que o nosso RT vai ser a divisão da tensão do circuito aberto sobre o ISC. Então vamos montar a nossa equação do nó para o V2, o nó 2. O que nós temos como equação aí? A equação aí vai dar o seguinte, vai dar 12 mais 45 vezes IA, que é V2 sobre 40, menos V2, que é a tensão do nó 2, a tensão do nó 1 é 12 mais 45 IA. Isso vai ser igual à corrente que desce aqui, que é V2. Realmente, isso aqui está dividido por 10. Isso vai ser igual a tensão V2 dividido por 40, mais a tensão V3 dividido por 5. Observem que esta equação tem exclusivamente, ela está toda no valor de V2. Na verdade não é V3 por 5, é V2 por 5. Toda em função de V2. Se eu consigo V2, eu consigo a resposta desejada. Vamos multiplicar essa equação, multiplicar por 40 vezes 40. Aí ficamos aqui com 4 vezes 12, que vai dar 48. 48 menos, mais, na verdade. 40 dividido por 40 ali, vai ficar 45 dividido por 10.
vezes V2 menos 4V2 é igual V2 mais, multipliquei por 40, 8V2. Daqui nós podemos agora multiplicar por 10. A gente multiplica isso aqui por 10, nós vamos ter o seguinte. Vamos primeiro somar os V2 aqui de um lado. Então ficamos aqui da seguinte forma. Com 45 sobre 10 V2, menos 4, menos 5, menos 8, menos 13 V2 é igual a 48. Se a gente agora, com a menos 48, se a gente agora multiplica isso aqui por 10, teremos 45V2 menos 130V2 será igual a menos 480. 45V2 menos 130V2, isso vai dar menos 85 de um lado vezes V2 e menos 480 do outro. Logo, V2 é igual a 480 dividido por 85. Daqui já implica que V2, fazendo aqui na calculadora, vai dar o valor de 5,647 volts. Como nós sabemos, a corrente de curto-circuito é dada por V2 dividido por 5. Aqui, ó, V2 dividido por 5. Aqui é mais, aqui é menos. Implicando em uma corrente de curto-circuito com valor de 1,129 ampere. Por fim, o nosso RT é igual a tensão de circuito aberto pela corrente de curto-circuito. Tiramos que o nosso RT tem valor de 85 ohms. Pronto, aí está a solução. A nossa tensão de circuito aberto é 96 volts e a nossa resistência de é 85 ohms. Eu incentivo que vocês encontrem o circuito de Norton, uma transformação simples agora é feita, e também busquem qual é a máxima transferência de potência que esse circuito permite transferir para uma determinada carga. Qual o valor da carga? Qual a resistência da carga para que tenhamos a máxima transferência de potência e qual é este valor de máxima transferência de potência?